comentou bastante assim, de quais competências, quais habilidades buscaria para começar a se desenvolver. A base de todos os meus trabalhos de desenvolvimento de liderança dentro de empresa ou nas minhas mentorias que eu faço para pessoa física, enfim, eu trabalho com um padrão de competências socioemocionais, tá? Quando a gente fala competência, o próprio nome já diz, socioemocional, é porque pega no âmbito emocional e no âmbito social. Então, está muito em alta hoje aqui no Brasil esse termo de inteligência emocional, enfim, está bastante em alta agora, que é um termo bem antigo, lá da década de 80, desenvolvido pelo Daniel Goleman, mas o próprio Goleman, ele desenvolveu o próprio trabalho e ele chegou à conclusão de que, na verdade, não é uma visão emocional, é uma visão socioemocional, tá? E aí ele chegou num padrão de competências que eu, humildemente, juntei com o meu trabalho, porque justamente o meu TCC, minha pesquisa acadêmica, minha pesquisa científica, foi sobre competências essenciais para um líder. E aí eu humildemente peguei as competências socioemocionais que o Goleman trabalha e eu juntei, fiz o link com as minhas competências ali, com as competências que eu identifiquei na minha pesquisa. E aí eu fiz esse compilado, então, são 4 macro competências socioemocionais, sendo 2 emocionais e 2 sociais, que são autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. O que isso significa? Quando a gente fala de autoconsciência, o quanto que eu conheço de mim mesmo, vamos dizer assim, né? Autoconhecimento, o quanto que eu conheço de mim. A autogestão é como que eu gerencio a mim mesmo, ou seja, o meu padrão de impulsos emocionais, impulsos nervosos, minha automotivação, enfim. Então, quanto que eu me conheço, o quanto que eu gerencio, vamos dizer, o quanto a mim mesmo. A consciência social, o quanto que eu conheço dos outros, as pessoas e do meio à minha volta. E a gestão de relacionamentos é a minha capacidade de gerir e de criar novos relacionamentos, tá? Então, são essas 4 macro competências socioemocionais, que para você desenvolver elas, você precisa desenvolver microcompetências socioemocionais. Então, quando a gente fala de autoconsciência, a gente está falando de autoconhecimento, é desenvolver autoconhecimento. Quando a gente fala de autogestão, a gente está falando de autocontrole emocional, a gente está falando de resiliência, que é a capacidade de você reverter um estado emocional negativo, com um olhar otimista. E a gente está falando de foco, que é a capacidade de você canalizar a tua energia, a tua atenção em algo, apesar das distrações. Quando a gente fala de consciência social, a gente está falando de empatia, que é a tua capacidade, a empatia cognitiva, que é a tua capacidade de reconhecer pensamentos, emoções de outras pessoas e de tu traduzir isso para a tua própria carga emocional. E consciência organizacional, que é a tua capacidade de ver, é quase que uma visão sistêmica do meio à tua volta, de você identificar as redes de poder, as redes de relacionamento à tua volta, questões hierárquicas, seja dentro de uma empresa, seja no meio político, enfim, tu identificar essa visão sistêmica em termos de relações na tua volta. Hoje tem os conflitos internos, as redes de poder, nem sempre quem toma a decisão é o influenciador daquela decisão, tem pessoas que influenciam o meio, você saber identificar isso. E quando a gente fala de gestão de relacionamentos, a gente está falando de gestão de conflitos, comunicação assertiva, tua capacidade de influência, de trabalho em equipe. Então, para você desenvolver as macrocompetências socioemocionais, você precisa desenvolver essas microcompetências. E aí no livro eu explico um pouco de cada uma delas. No livro eu trago uma autoavaliação, isso eu acho que é muito legal. Isso é importante, né? Uma autoavaliação de competências socioemocionais para você identificar aonde você precisa desenvolver. Se fosse para dar um conselho para quem está assistindo a gente, então, eu falaria, quer desenvolver a tua liderança? Começa desenvolvendo essas competências, começa a buscar com leituras, com cursos e na prática mesmo, a desenvolver essas competências, que isso a gente infelizmente não aprende na nossa graduação. E a partir disso, então, você vai começar a desenvolver não só a tua liderança, tá? Mas qualquer área de sucesso profissional, você precisa desenvolver suas competências socioemocionais, não é só liderança. A relação disso com sucesso é o seguinte: para cargos de não liderança, cargos que não são de gestão, como analistas, especialistas, operadores, enfim, a relação é de 2 vezes mais, quando a gente fala de sucesso profissional. Ou seja, as competências técnicas, elas têm um fator que é metade de relação com sucesso profissional do que as competências socioemocionais. As competências socioemocionais têm um dobro de relação com o sucesso profissional do que as competências técnicas. Quando a gente fala de posições de liderança, a relação é totalmente desproporcional. As competências socioemocionais, elas representam 85% da relação com o sucesso profissional. Então, se você quer ser líder, é
fundamental. Quase que não tem outra opção. E se você não quer ser líder, mesmo assim, as competências socioemocionais têm o dobro, então, da relação com o sucesso. Então, independente do teu objetivo profissional, começa desenvolvendo essas competências que eu mencionei agora. Exato. E tudo isso, a gente puxando aqui de modo geral, a gente vai levar para o protagonismo, né? Eu sou o dono da minha história, eu escolho viver o que eu estou vivendo. E quando você fala de conhecimento, tem uma... Até vou botar no cantinho para a galera ver aqui. Você sempre fala janela de Johari. Não sei se dá para ver se você vai ver aqui, ó. Botei no cantinho em cima aqui. Ih, agora travou tudo. O que eu fiz aqui? Pera aí, que eu fiz uma coisa aqui. Travou, tá voltando, galera. Voltou. Quem sabe fazer ao vivo. Tá ao vivo aqui. Então, ó, janela de Johari, pra você que tá vendo, tá desse lado aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro pra você aqui. Eu não consigo virar, se eu for virar aqui vai dar ruim, ó. Deixa eu tentar virar aqui, ó. Você consegue ver aqui. Aqui, ó. Você consegue ver aqui. Janela de Johari, que é aquela parte aqui, deixa eu ver se tá certo. Aquela primeira parte de baixo, deixa eu virar aqui pra poder mostrar pra galera. Que ó, essa parte aqui, a primeira parte é eu aberto, ou seja, o quê? É a parte que eu sei de mim e que você também sabe que sabe que eu faço. Aí nós temos a parte que o quê? Que é o que você sabe de mim e eu não sei, que é a parte de cima do segundo quadrante do lado de cá, aqui ó, segundo em cima aqui. Aí tem a parte que eu desconheço de mim, ou eu conheço de mim, você conhece, ou seja, ao contrário, embolei tudo, mas depois você vai entender. Ou seja, a parte que eu conheço de mim, você também conhece, a parte que você conhece de mim, eu não conheço, a parte que eu conheço de mim, você não conhece, que é a parte secreta, aquela parte, aquelas coisas que eu faço no meu momento escondido, que ninguém sabe, que é talvez antiético, e tem a parte principal, que é a parte do eu não conheço e você também não conhece, que eu acredito que quanto mais você vai buscando conhecimento nesse sentido, mais você vai crescendo, né? Que é a parte, você vai diminuindo o quadrante do que eu não conheço que você não conhece. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ter esse protagonismo aí em relação a ter melhores resultados. Então eu digo, talvez que a liderança está muito relacionada com o autoconhecimento. Com certeza, é a base de tudo. Por isso que a primeira competência é a autoconsciência. Eu não consigo mudar algo, não consigo gerenciar algo se eu não conheço primeiro. Então, primeiro parte do autoconhecimento. E tu trouxe uma questão muito legal do protagonismo, né? Que eu, como profissional de RH, ouvi muito dentro de empresas, tanto como consultor, mas também como profissional de RH contratado em empresas, muito assim, o colaborador terceirizando essa responsabilidade do teu desenvolvimento para a empresa. Claro que o departamento de RH, né, ele tenta desenvolver mecanismos para que o colaborador consiga se desenvolver, enfim, a gente cobra os líderes que desenvolvam as equipes, as pessoas, mas como eu falei, ninguém é mais responsável, mais interessado pelo teu desenvolvimento que você mesmo. Então não espera da empresa isso. E sendo bem sincero aqui, as empresas são egoístas. A empresa, ela vai te usar e te desenvolver enquanto for conveniente para ela, mas ela vai te demitir assim, a partir do momento que isso for conveniente para ela. Então, da mesma forma, o teu desenvolvimento ele é conveniente principalmente para ti, antes de ser para a empresa. Então, você que tem que ser o maior interessado em correr atrás disso, independente da empresa te dar condição ou não. Se a empresa te dá uma condição, perfeito. Se a empresa não te dá essa condição, você que tem que correr atrás. Por si só, né? O caminho é teu, exatamente. Para tu ser como profissional de RH, eu falo, tu é contratado pela tua raridade, pela tua exclusividade. Engenheiro tem um monte por aí, conhecimento técnico tem um monte por aí. Agora com a inteligência artificial, conhecimento técnico, o ChatGPT tem de um monte por aí, mais do que qualquer ser humano vai conseguir concentrar. Agora, qual que é a tua raridade? Será que você é um engenheiro que tem competências socioemocionais? Você é um engenheiro que sabe fazer gestão de conflitos, por exemplo? Né? Isso fazendo agora um outro parênteses, né? Quanto mais alto cargo dentro de uma empresa, mais você começa a depender de outras áreas dentro da empresa e com menos relação hierárquica. Ou seja, vamos dizer que eu sou um gerente de engenharia, um gerente industrial dentro de uma empresa. Aí, de repente, eu vou estar dentro de um projeto, dentro de uma iniciativa, numa sala de reunião, e tem um gerente financeiro. E, às vezes, o que é mais interessante para a parte industrial não é o mais interessante para a gerência financeira. E aí, como é que eu resolvo isso num projeto, numa tomada de decisão para a empresa? Uhum. É saber negociar, é saber gerir conflitos. E isso a gente não aprende muitas vezes na formação. Não. Então, quanto mais alto nível dentro da empresa, você precisa desenvolver comunicação, gestão de conflitos, negociação, competências que são socioemocionais que a gente não aprende. Então, se tu não correr atrás disso, o prejuízo maior é teu e não da empresa.